Voltamos a apresentar Espaço Cidadão. De volta aqui com o Espaço Cidadão, são 9h17. Bom dia para você que está ligado com a gente aqui. E claro, a partir de agora estamos também na nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Najuá, né? E você pode acompanhar a gente também a partir de agora aqui no nosso Facebook, facebook.com/Rádio Najuá, onde nós estamos ao vivo também, né? Para você participar com a gente. Pode deixar lá também o seu comentário, a sua pergunta, né? Você já está vendo aí o Dr. Júlio Narraz, ele que já está conosco também, né? Desde o início do programa de hoje e, claro, também falando aqui a respeito, né, do hipotireoidismo. A partir de agora nós estamos juntos aqui também no Facebook. Doutor Júlio, vamos falar então, dá um bom dia pro pessoal aí da live. Bom também, dia, né? Bom dia a todo mundo aí, bom dia o pessoal do Face. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pergunte aí, né? E é um prazer estarmos aqui. Vamos falar de um assunto bem empolgante, interessante, né? E bem, é uma doença bem importante, né? E frequente, né? Principalmente nas mulheres, né? Chega em torno a 80%. Aliás, essa é uma pergunta, né, que é pra gente começar o programa de hoje, né, doutor? Né, o senhor está falando que é muito frequente, né, nas mulheres esse tipo de doença, né? E tem vários casos, né, também, que a pessoa muitas vezes sabe que não tem ali alguns sintomas, mas não sabe o que é. Vamos especificar, então, para a gente começar aqui, o que é mais especificamente o hipotireoidismo? Então, vamos entender. Muita gente às vezes pergunta, poxa, eu tenho tireoide, né? Lógico que tem, todos nós temos. É uma glândula que está na frente da traqueia, no pescoço, e ela é responsável pela produção de hormônios, né? E o principal deles é o T4, o T3, e produz também a calcitonina, mas também produz o T1 e T2. Então, assim, essa glândula, quando ela está insuficiente, hoje eu vou falar um pouquinho da anatomia, né, e vou explicar para vocês, quando ela está insuficiente, a pessoa começa com uma sintomatologia importante. E a principal sintomatologia é o cansaço, a memória fica com a cognição comprometida, um cansaço, uma sonolência diurna, então fica muito sonolento durante o dia. Às vezes faz o exercício físico, melhora depois do exercício, mas volta aquele cansaço, tá? Olha os sintomas, como é que são importantes. Irregularidade menstrual, dificuldade de engravidar, tá? Então, infertilidade pode ser causada pelo hipotireoidismo. O aumento do colesterol, então, o aumento súbito de colesterol, antes de você entrar com algum medicamento, como a maioria dos médicos fazem, você tem que rastrear um quadro de hipotireoidismo, que é uma das principais causas do aumento do colesterol. Causa hipertensão arterial, né? É uma doença, aumenta a aterosclerose, que é a calcificação dos vasos. Aumentando a aterosclerose, aumenta o risco de infarto e acidente vascular cerebral, que é o AVC isquêmico, né? Então é uma doença assim, que tem inúmeras sintomatologias e causa também sintomas de depressão, tá? Então, assim, às vezes você, antes de entrar com algum medicamento antidepressivo, no mínimo você tem que fazer os exames de sangue e confirmar. E tem um equívoco muito grande, que eu vou explicar um pouquinho da fisiopatologia, que o pessoal pede só o TSH. Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona a tireoide para a pessoa entender. Vamos lá, então. No cérebro, nós temos duas glândulas importantes, o hipotálamo e a hipófise. Então, o hipotálamo, ele produz o TRH, que é um hormônio, que vai lá e estimula a hipófise, que a hipófise produz o TSH, que vai lá para a tireoide produzir o T4 e o T3, sendo que o T3 é a forma ativa, que é o que dá energia de disposição. Tá? Então a gente pode ter um problema de um hipotireoidismo primário, que é na própria tireoide, secundário, que é na pituitária, na hipófise, ou terciário, que é no hipotálamo. E às vezes você pode ter um TSH normal já com sintomas de hipotireoidismo. Então, clinicamente, muita gente pega e pede só o TSH. Não tem como você avaliar a tireoide só pelo TSH. Por quê? Porque você pode ter um TSH normal e ter o hipotireoidismo. Então, a clínica é soberana. Se o paciente tem sintomas de hipotireoidismo, tem que ser investigado. Então, os exames que a gente pede, que eu peço, é o TSH, o T3 livre, T4 livre e o T3 reverso. E os anticorpos contra a tireoide, que é o antitiroperoxidase e o antitiroglobulina, que dá o diagnóstico da doença de Hashimoto. A doença de Hashimoto é uma doença autoimune, principalmente nas mulheres. Tá? Então, o que acontece? A própria organismo da pessoa começa a destruir a glândula da tireoide. Por que isso acontece? Olha, eles falam que não tem uma causa, mas assim, a obesidade, a resistência insulínica, a inflamação, o estresse crônico, a insônia, falta de vitamina D, a vitamina D regula o sistema imunológico. Então, uma sensibilidade grande ao glúten. Tem pessoas que têm sensibilidade ao glúten. Então, assim, o hipotireoidismo com a Hashimoto tem que descartar a doença celíaca. A doença celíaca é quando a pessoa tem intolerância ao glúten, que é aquela que come glúten e já faz diarreia com sangue, já faz vômito. Essa é a celíaca. E a paciente que tem intolerância ao glúten é diferente. Às vezes ela tem inchaço, dor de cabeça, depois de 2, 3 dias. Pode ter uma doença autoimune, tá? Porque o glúten, hoje tem muito glúten no trigo. Colocaram muito glúten. Então a gente não consegue digerir aquela quantidade de proteína do glúten, que é a gliadina.
E por incrível que pareça, a sequência de aminoácidos da gliadina é igual à da tireoide. Então acontece o que a gente chama de mimetismo molecular. O organismo pega, ele causa uma inflamação intestinal por causa daquele glúten, e ele começa a tentar atacar aquela gliadina e ataca também a tireoide, porque é parecido a sequência de aminoácidos. Aí ele Pode tenta ser uma das causas. É como se fosse, por exemplo, um organismo estranho, dentro do corpo humano. E quando a gente no consultório pega o anti-TPO aumentado, que é o antitiroperoxidase, e às vezes a pessoa ainda não tem sintoma clínico, mas você já tem que intervir, porque se ela não tem naquele momento, ela vai ter. E como é que você intervém? Mudança de hábitos de vida. Melhorar o sono, a alimentação, tudo. O ideal seria diminuir, tirar, na verdade, o glúten, tá? Ou fazer uma pesquisa. Lembrando que 25% das pessoas que investigam, elas dão um falso positivo, né? Falso negativo. Então você pede o antiedomísio, que são anticorpo antitransglutaminase tecidual, que são exames para doença celíaca e dá negativo. Então tem um exame genético. 25% desses exames dão negativo. O genético, ele bate o diagnóstico. Certo. Então, assim, a tireoide, só para entender, não é só, o problema pode ser na própria tireoide, que não eu falei, no hipotálamo, na hipófise, e a tireoide, ela produz o T4 e T3, e a conversão do T4 em T3 acontece em via periférica. Então, você pode ter uma dificuldade de converter o T4 em T3 na via periférica. E a pessoa, mesmo com o TSH normal, ela tem os sintomas do hipotireoidismo. E por isso que ela deve fazer o exame completo, tá? A produção desses hormônios, né, da tireoide, doutor, como é que ela vai se refletir na vida, né, da pessoa, por exemplo, né, da pessoa que tem a tireoide funcionando, né, de maneira perfeita, né, não com hipotireoidismo nem nada disso? Não, é como eu disse, quando a pessoa tem a falta do T3, porque o T3 é o hormônio ativo, ela vai ter toda aquela sintomatologia que eu te falei. Então, assim, se ela está funcionando bem, a pessoa pega e tem um metabolismo normal. Então, a tireoide, ela dá energia, né? O T3, ele dá energia para o corpo. Então, ele vai aumentar a frequência cardíaca, vai melhorar o estado de alerta, vai melhorar a memória, a cognição, tudo ao contrário. Como o hipertireoidismo que você perguntou, eu falei dos sintomas do hipo. O hiper é tudo ao contrário, é aquela pessoa agitada que vai dar tremor, vai ficar trêmula, ela vai ficar com insônia, com irritabilidade, ela tem exoftalmia, que é o olho mais para fora, né, do que o normal, ela emagrece muito. É uma dúvida das pessoas, eu tenho hipotireoidismo e por isso que eu não consigo emagrecer. Olha, a tireoide, o problema é o erro alimentar. Ela aumenta um pouquinho o peso porque ela cai o metabolismo, tá? Mas coisa de 2 quilos. A obesidade mórbida não é pelo hipotireoidismo. Então, por isso que é importante fazer essa avaliação bem completa, porque as pessoas às vezes não fazem essa conversão do T4 em T3. Então, o T3, que é a forma ativa, ela não está agindo. Então, uma coisa bem importante, o tratamento só com T4, alguns pacientes não respondem. Então, assim, mesmo com TSH normal e fazendo o tratamento, que eu vou explicar, ele não tem uma boa resposta. Certo. Pode falar, Paulo. Só tem um questionamento aqui de um ouvinte também que mandou para nós aqui, doutor, né, para a gente colocar aqui também, né? E ele está participando todos os dias com a gente aqui, né? Sempre nos programas que a gente fala de saúde. O Franciel Valenga, ele diz aqui que tem hipotireoidismo, ele já foi diagnosticado com isso e não consegue controlar ou baixar o triglicerídeos. Ele diz que ele pergunta, né, se só com medicamento específico consegue resolver ou pode ser resolvido com alimentação. É tudo isso que eu expliquei para você. Às vezes a pessoa toma o remédio da tireoide e está com o TSH controlado e acha que está com a tireoide controlada e não está. Então, como eu disse, uma das causas é a depressão, aumento do colesterol, do triglicerídeo é um deles, né? Então, assim, tem que ser dosado o exame completo para ver se realmente ele não está com hipotireoidismo. Mesmo que você está com o TSH normal tomando o T4 ele é sintético. É um T4 sintético, monossódico hidratado. Então, ele tem uma molécula de água e sódio. Isso, alguns pacientes não conseguem converter T4 em T3. Então, quando você dosa o T4 livre e T3 livre, o T3 livre está baixo. Então, não está, apesar dele ter um TSH normal, ele não está com a tireoide controlada. Outra questão é falta de ferro. Isso. Se você tem a ferritina baixa, o receptor do T3 não age. Então você tem que corrigir o ferro. Então, às vezes, você tem o T3, mas ele não atua no receptor porque você está com deficiência de ferro. E muita gente não pede o exame da ferritina e o índice de saturação de transferrina que tem que ser corrigido. E para corrigir isso, seria com alimentação ou suplementação? Isso? Nesse caso, se tiver déficit, faz venoso. O ideal é fazer venoso do que oral, porque o oral diminui, a absorção não é tão 100%. Quando a pessoa tem deficiência, tem que fazer venoso e investigar a causa. Se é uma causa alimentar ou se a pessoa realmente está perdendo sangue. Às vezes é uma mulher que está com hiperfluxo menstrual, né, o miomatose, adenomiose, então tem que investigar. Então, assim, é muito complexo. Então, tem que saber se esse T3 está realmente ativo ou não. Então, existem umas formas de tratamento. Então, principalmente, assim, a gente sabe que 50% dos pacientes não respondem ao T4 sintético, né? Que é esses que tem na farmácia, o Puran, o Levoide, o Synthroid. Por quê? Porque ele não faz essa conversão, como eu expliquei, de T4 a T3. Então, esse caso,
a gente tem que fazer um tratamento mais específico. Por que ele não está respondendo isso? Ou pode ser pelo medicamento, ou pode ser por algum problema no receptor, que eu falei do ferro, ou pode ser por um polimorfismo que não consegue fazer essa conversão, tá? Então, existe alguns medicamentos, antes de eu falar dos medicamentos, existem algumas vitaminas e alguns suplementos que a tireoide precisa. A tireoide, para produzir o T4, ela precisa de tirosina, que é um aminoácido, ela precisa do iodo. Ela precisa da vitamina B2, da vitamina B3. O selênio e zinco é responsável pela essa conversão do T4 a T3, que é feito por uma enzima chamada desiodinase 1. Então, você tem que ver se a pessoa tem selênio, se tem zinco, por isso que às vezes não está vendo a conversão. Outra forma é você fazer uma T4 bioidêntico, mandar manipular num lugar de confiança o T4 e o T3 bioidêntico. Entrar com o T3, porque às vezes é um polimorfismo, ele não faz a conversão, então precisa do T3. Existe também um tratamento com extrato de tireoide, que vem, que é porcina, vem do porco. Isso aí tem desde antigo, de 1970, 40. Antigamente se tratava já assim. Não era sintética, não era farmacêutica, né? Então o que acontece? Eles pegam a tireoide do porco, fazem uma liofinização, eles fazem uma purificação, e ela tem a proporção igualzinha à nossa do T4 e T3 e é biocompatível. Então você toma o extrato de tireoide que ela já vem com T4 e T3 e a sintomatologia dessas pessoas melhora. No caso do colega, do amigo que perguntou a respeito do triglicerídeo, pode ser que o triglicerídeo venha a baixar. Então o triglicerídeo alto é assim, é excesso de carboidrato, problema de tireoide, tá? Pode ter um componente genético, então tem que fazer dieta. Porque também não adianta tomar o medicamento e encher de carboidrato, principalmente de produto industrializado. Lembrando que o álcool também aumenta também o triglicerídeo. Então, é uma somatória de coisas, né? Não existe um fator só. Entendeu? É verdade, tem uma somatória de coisas que precisa ser levada em consideração, né? Sim. Doutor, tem uma pergunta que o senhor falou agora há pouco do ciclo menstrual, né, da mulher também, que o hipotireoidismo, ele pode interferir, né, nessas questões. A Gislaine, ela quer saber um pouquinho mais, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Por que o hipotireoidismo interfere lá no ciclo menstrual? Ela mora em Engenheiro Gutierrez, está acompanhando a gente também. Todas as células do nosso corpo, ela tem receptor para vitamina D e tem receptor para o T3. Se você tem o T3 baixo, você tem irregularidade de várias coisas, né? Então, desde a temperatura do corpo, do ciclo menstrual, é dependente do T3. A produção, a ovulação é dependente também do T3. Então, existe o que a gente chama uma orquestra hormonal. A gente tem que estar com tudo organizado para poder ter ovulação e poder engravidar. Então, vamos lá. Pelo laboratório, o TSH, que é um exame isolado que a gente faz, tem que estar de 0,5, é o normal, até 4,5. Então, eu trabalho assim, tudo que é bom pra gente, a gente tem que trabalhar no nível de otimização. Se 0,5 é o ideal, então a gente sabe que entre 1 e 2 é o ideal. Tanto é que para você engravidar, você precisa ter um TSH abaixo de 2,5. Só que tem muita gente que não trata. Às vezes o paciente está com todos os sintomas de hipotireoidismo, está com TSH de 4,5. E aí você dosa o T3 livre, o T4 livre, o T3 reverso, e você vê que está baixo. Ele tem toda a clínica. Já está cansado, temperatura, um frio fora do comum, queda de cabelo, unha fraca, cansaço físico. Você tem que tratar. Então você tem um hipotireoidismo que a gente chama subclínico. Então por que você não ovula? Porque você está com o T3 baixo. E aí o T3 baixo você não deixa ovular. Tá? Então você atua nos receptores também do estrogênio, né? Você tem a proliferação do endométrio com estrogênio e a ovulação depois quando tem a progesterona com o corpo lúteo. Então você precisa sim de ter os hormônios todos regularizados. Então isso que é importante, né, Paulo? Exatamente. Ó, tem mais perguntas de ouvinte chegando aqui daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai repassar. Eu vou fazer um intervalo rapidinho aqui. Okay. Para o doutor também beber uma aguinha, né? Dar aquela molhadinha na garganta e a gente já volta aqui também com mais participação do ouvinte. Claro, e você segue mandando sua mensagem para a gente no 34213358, também no nosso Facebook, facebook.com/Rádio Najuá. Daqui a pouquinho a gente vai registrar mais participações e vamos continuar falando aqui sobre o hipotireoidismo. Um minuto. Voltamos a apresentar Espaço Cidadão. Estamos de volta hoje com o Dr. Júlio Narras conversando com a gente. São 9h33. Bom dia para você que está ligado conosco aqui, participando também no 34213358 e no nosso Facebook, facebook.com/Rádio Najuá. Tem pergunta de ouvinte aqui, doutor? Vamos colocar no ar aqui? Vamos lá. Vou colocar para o senhor ouvir aqui também a pergunta. Vamos lá. Bom dia, doutor. Eu tomo remédio para tireoide de 125 e eu tenho muito sono, muito sono demais. E moleza, não tenho disposição, sim, para nada. O que pode ser isso? Ou será que... E muito cansaço. Eu estou sentada e estou cansada, estou sufocada.
Então, seria do tireoide tudo isso, esses sintomas? Deixa eu só ver quem é. A Aldete que mandou essa pergunta pra Então, gente Paulo, aqui. é aquilo que a gente comentou, Paulo. Então, muita gente trata a tireoide e mantém a sintomatologia. E aí vai no médico, o médico pede só o TSH, e aí o TSH tá normal, tá lá 2, e aí ela mantém os sintomas. Então, assim, é por esse motivo que eu expliquei antes. A levotiroxina sódica, as pessoas às vezes não convertem o T4 em T3. Então, você tem que fazer uma dosagem completa, que é o TSH, T3 livre, T4 livre e o T3 reverso. Aí, mediante isso, você avalia. Provavelmente, ela deve ter o T3 baixo, o T3 livre baixo. Então, tem que investigar o porquê que não está convertendo. Eu não falei antigamente, mas assim, existem alguns medicamentos que atrapalham também a conversão. Então, o lítio atrapalha, fluoxetina atrapalha, amiodarona atrapalha, propranolol atrapalha, corticoide atrapalha, tá? Anti-inflamatório atrapalha, o estresse crônico atrapalha a conversão do T4 em T3. Então não adianta você tomar o T4 e não está convertendo em T3. Não adianta também você só fazer T3. Você tem que investigar o porquê que não está convertendo. É um problema genético? Falta de selênio, zinco? Está tomando algum remédio que não deixa o T4 converter em T3? A gente tem que entender que o T4 ele é um pró-hormônio. O que faz o efeito é o T3. O T3 livre é o que faz o efeito no receptor que dá a sensação de bem-estar. Então ela é uma paciente típica de que ela está com o T3 baixo. Só tem que investigar a causa desse T3 baixo e fazer o tratamento correto para atuar na causa, como eu sempre falo. Não adianta dar só o T3, né? Então a gente tem que investigar melhor. A tireoide ela é uma glândula que ela trabalha com alguns suplementos. Então você tem que avaliar. Por exemplo, ela precisa do iodo para formar o T4 e o T3. Você está dando o T4 nesse caso. Mas assim, às vezes tem muitos pacientes que você tem um hipotireoidismo e não tem um anticorpo positivo, ele tem falta de nutriente, ele não precisa do T4, ele só precisa repor os nutrientes que faltam. Então, você fazendo um exame de saliva de iodo, você vê que a maioria das pessoas tem deficiência de iodo. Então, tem que repor o iodo inorgânico, né? A pessoa tem medo do iodo, mas o iodo radioativo de tomografia é o orgânico, certo, tá? Esse daí é um contraste, né, radioativo que dá problema renal, que tem seus riscos, seus problemas. É diferente daquele iodo que a gente tem normalmente no sal, né, da cozinha, Isso, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o sal, a medicina é complicada. O sal ele tem 150 microgramas de iodo. 150 microgramas de iodo é muito pouco, é só para não dar o bócio. A gente precisa de muito mais. O japonês ele consome coisa mais ou menos em algo de 12 miligramas de iodo por dia. Porque ele come muitas algas. As algas têm o iodo, né? A alga do mar. Tem algumas específicas que têm muito iodo. Então a comida japonesa, essas algas que é usada, ela tem bastante iodo. Então a gente tem que consumir, porque os órgãos a gente precisa do iodo. Então assim, a próstata, o esôfago, o estômago, o ovário precisa do iodo, as glândulas salivares, a pele, a pessoa que para de suar, às vezes pode ser deficiência de iodo, tá? Muitos cistos de tireoide pode ser por deficiência de iodo. Depois eu vou explicar o porquê. E a tireoide também ela precisa da tirosina, que é um aminoácido que você adquire na alimentação. Então veja bem, na tabela periódica, se você pegar, você tem o flúor, cloro, o bromo e o iodo. Se você tem falta de iodo, os outros halógenos tomam o lugar do iodo. E às vezes entram na tireoide em alguns órgãos, onde tem muito cisto. Então, às vezes, você tem um cisto porque você não tinha falta de iodo e está lá o flúor, está lá o cloro está na água, o flúor está na água, o flúor está na pasta de dente. O boro está no pão, porque vem do fermento. Então, tudo isso aí são os halógenos que vão atrapalhar. Então, às vezes, você tem que fazer um exame e fazer uma suplementação de iodo mesmo, né? Onde você tem um iodo e iodeto e você vai melhorar os cistos, né? Outra coisa também é as vitaminas, o selênio, o zinco. Então, especificamente dessa paciente, é saber por que não está tendo a conversão do T4 e T3, porque eu tenho certeza que ninguém deve ter pedido esses exames. Deve ter pedido só o TSH às vezes está 1, 2, tá bom? E o paciente continua com os mesmos sintomas, queda de cabelo, fraqueza, cansaço, dor muscular, irregularidade menstrual, e aí vai, porque é muito sintoma. Mas o que me chama mais a atenção da minha área, lógico que é tudo, que a gente quer melhorar o paciente, mas é as doenças coronarianas, aumenta o colesterol, não que o colesterol seja ruim, mas o triglicerídeo alto ele é muito ruim, o triglicerídeo alto não é legal. Então, aumenta muito o triglicerídeo, aumenta a obesidade, piora a obesidade, cai o metabolismo e aumenta a aterosclerose, calcificação e hipertensão. E a gente tem que evitar tudo isso para evitar doença cardíaca. Eu penso sempre no futuro, né? Não é, mas é lógico que o paciente tem que melhorar. Né? É verdade, sem dúvida. Olha, nessa questão do T3 e T4, a dona Maria mandou aqui pra gente, né, uma pergunta. Ela diz aqui o seguinte: quando dá variação, por exemplo, na hora de fazer o exame, né, de um laboratório para outro, né, um exame de um laboratório deu normal, ela conta aqui para nós, e um outro laboratório deu alteração, né, e ela repetiu os exames, né, em outros laboratórios e aconteceu isso, né? E como ela pode saber que, de certeza, né, que ela tem o hipotireoidismo?
Viu, o exame ele é cíclico, né? Então, assim, o TSH, ele mede de coisa de 2, 3 meses. Então, assim, o TSH geralmente não varia muito, não é para variar. O T4, ele tem uma duração, depois da produção dele, de 7 dias. O T3 que ele varia mais. O T3, dependendo do dia, varia. O pessoal às vezes reclama, acha que é problema de laboratório, mas não é. O triglicerídeo acontece muito isso. Você faz um exame hoje, amanhã ele é diferente, porque tem muitas condições. Alimentação, se a pessoa fez um exercício físico, o triglicerídeo aumenta. Então, tem várias situações. Então, assim, o TSH ele não é para mudar tanto. Tá? Agora, uma variação baixa de 10% aí não é para ser um erro de laboratório, não. Tá? Não é, não. O ideal é fazer o exame completo e ver. Né? Verificar essa situação, verificar. Sabe o que acontece no consultório, que é muito engraçado? Às vezes o paciente, eu peço o TSH e peço todos os exames. E eu falo que, você tem sintoma clínico e de exames de hipotireoidismo. Só que o TSH está normal, o paciente fala, olha, mas eu já fui no médico, ele falou que eu não tenho, que minha tireoide está normal. Aí a gente pede uma ultrassom de tireoide e está lá, sinais clínicos de tireoidite crônica. O paciente já tem hipotireoidismo, mas não foi tratado. Então, assim, muitas vezes a medicina tradicional, ela perde o momento certo de tratar. Ela espera a pessoa ficar mais doente, com os exames mais alterados, para poder tratar. Eu já vi até uma palestra do médico, até endocrinologista, até da esposa dele. Ela tinha um TSH normal, mas estava assim, 5, né? A gente considera normal 4,5. Ela tinha todos os sintomas de cansaço. E vivia repetindo o exame e nunca foi tratado. E aí, quando ela fez o anticorpo da tireoide positivo, que é o anti-TPO, e o TSH subiu um pouquinho, aí ele começou a tratar. Mas ela ficou o maior tempo com cansaço, com indisposição, raciocínio lento. Ela já estava com sintoma clínico. Ela já tinha, né? Os sintomas e não tratou antes. Não tratou antes, e o TSH já estava alterado. É a mesma coisa. Do sal que você falou. Isso. O sal é o seguinte, o iodo, eu expliquei tudo do iodo, mas rapidamente, o iodo ele faz uma coisa chamada sublimação. O que acontece? Você tem o iodo no sal, 150 microgramas. Se você deixa ele aberto, com calor, ele passa do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo líquido. Isso chama sublimação, então ele evapora. E quem que fica com sal sem estar aberto no pote? Então você pega você entendeu? Entendi. Geralmente, assim, o sólido ele passa para o líquido, depois ele passa para o gasoso. Sempre é assim. A sublimação é passar direto o sólido para o gasoso, sem passar pelo líquido. E quando ele está exposto a calor, imagina, você está na cozinha com o saleiro aberto, o iodo todo ali evapora. Então muita gente tem deficiência de iodo. Então aí acaba com essa deficiência, acaba tendo essa deficiência por conta disso também. O melhor exame para você fazer é o iodo salivar, não é todo lugar que faz. Tem muita gente que faz a urina de 24 horas para ver o iodo, mas não é fidedigno, tá? O Ismael Veselovich também traz um exemplo aqui dele, né? Ele coloca pra gente, ele mora lá no Palmital, tá acompanhando a gente também. Legal. Né? E ele, ao mesmo tempo, ele já traz aqui uma pergunta que seria, né, também o meu próximo questionamento aqui. Pode, ótimo. Né? Ele diz aqui que o resultado do TSH dele deu maior que 100. Ele toma aquela... que 100? Maior que 100. Né? Não, ele coloca aqui. Tá muito alto. Tá muito alto, né? Muito alto. E ele coloca aqui que ele toma uma levotiroxina sódica, né, de 150 para controlar isso. Ele pergunta, né, doutor, se tem que tomar para o resto da vida o medicamento. Mas assim, eu não sei se ele falou certo, mas acima de 100 tá com o hipotireoidismo bem descontrolado, tá? Quando você tem que tomar medicamento para tireoide, é para a vida inteira. Tá? Então, na verdade, assim, você está fazendo uma suplementação hormonal, ele é um hormônio. Você está tomando o T4 para você ter a suplementação, ele se transformar para o T3, né? Vamos torcer para que se transforme. Muita gente está tomando doses muito altas do T4 e não tem sintoma, e mantém a sintomatologia. Eu já expliquei uma das causas, a outra também é a absorção. Então, paciente bariátrico, quando você toma o T4, você tem que estar pelo menos meia hora antes de comer. A digestão, as enzimas do pâncreas diminuem a absorção do T4, tá? Que você toma, então tem que estar em jejum. Essa é uma das causas. Mas no caso dele, o TSH não está controlado, tá? Quando você entra com uma intervenção hormonal, você está fazendo uma suplementação, né? Uma reposição, então é para a vida inteira, assim. É lógico que você tem que estar acompanhando os exames. Vamos supor que a tireoide fez um hipotireoidismo e você tinha uma carência de algumas vitaminas, alguns nutrientes que eu comentei, e tinha uma doença de Hashimoto. E você controlou a doença de Hashimoto, abaixou o anticorpo, melhorou a qualidade de vida do paciente, melhorou a dieta, pode ser que venha normalizar e aí você não precisa do medicamento e você continua acompanhando. Isso quando você repõe doses baixas de T4. Geralmente, quando você toma doses altas, 80, 100, 150, tem gente que toma 200 microgramas do T4, aí nesse caso é difícil que volte ao normal, a medicação para a vida inteira. Lembrando que se parar vai ter toda aquela sintomatologia de antes, né? Do cansaço, da depressão, do desânimo, tudo aquilo lá. Aí vai voltar tudo aquilo como era antigamente. Volta tudo lá e aumenta o risco das doenças, da hipertensão, o triglicerídeo aumenta, o colesterol aumenta, o LDL aumenta, tudo aumenta.
Doutor, na questão do hipotireoidismo, ele pode ser uma doença congênita também? Pode Sim. passar de pai para filho? O Hashimoto... Ou ele de mãe para filha, no é, caso? É assim, a gente tem que entender que toda doença autoimune, ela tem relação, ela pode ser congênita, que é 15, 20% dos casos, tá? Mas geralmente ela é causada pelo estilo de vida que a gente chama de epigenética, eu já falei algumas vezes, que é o estilo de vida ruim. Então, assim, que isso gera em torno de 80%. Então, há necessidade de controle, porque assim, ó, a gente às vezes não se preocupa, a gente sempre pensa no futuro. A partir do momento que você tem uma doença autoimune, porque o anticorpo subiu, é uma porta de entrada para você ter outras. Então, não é raro, é comum você ter pacientes que começam com sintomas de hipotireoidismo e depois, ao longo dos anos, evolui com uma psoríase, evolui com uma esclerose múltipla, esclerose múltipla é mais grave, mas evolui, de repente, com uma artrite reumatoide, uma outra doença autoimune. Você entendeu? Acaba evoluindo Acaba isso. evoluindo para outras doenças, porque não mudou a base. Então não adianta tratar a sua tireoide, tem que abaixar o anticorpo também, tem como abaixar. Não existe remédio para abaixar, é a mudança dos hábitos e a alimentação, como eu disse, a retirada do glúten. Tem uma outra coisa também que tem uma reação cruzada, da caseína do leite. A caseína, como eu já disse, ela é inflamatória, é uma molécula muito grande e gera uma inflamação intestinal e pode ocasionar um aumento também do anticorpo antitiro-peroxidase, que é o do Hashimoto, da doença autoimune. Essa doença dá em homens, mas é mais comum em mulher, tá? Uma das causas também do hipotireoidismo ser mais comum em mulher, como eu disse, às vezes deficiência de iodo, e a mulher tem a mama, né? A mama, ela usa o iodo e iodeto. Então, como a mulher tem a mama, ela precisa mais do iodo do que o homem. Então, o hipotireoidismo acontece mais na mulher, principalmente quando tem carência de iodo. Importante. Só o pessoal está participando bastante aqui no Facebook também, né? Eu vou registrar aqui algumas participações, antes ainda, né, da gente finalizar esse nosso bate-papo aqui com o Dr. Júlio, né? Mandar aqui um abraço, que o Franciel está dizendo aqui um programa muito top. Mandar um bom dia também para Sandra Zampier, o Nelson Irineu, eles estão participando com a gente também. Quem está assistindo a gente também aqui é a dona Sueli Narras. Opa, essa é minha mãe, Opa. Outra, ela está dizendo aqui, ó, parabéns, Dr. Júlio, suas informações de saúde estão sendo importantíssimas. Que bom, é meu viés, minha mamãe. Concordo plenamente com ela, viu? Que são importantíssimas essas informações, né, de saúde aqui pra gente também. A Marlene Miquetem também tá acompanhando a gente. A Viviane Colasso Panco. Oi, Viviane, bom dia pra você, viu? Minha cunhada, também. Minha cunhada. Cunhada, é? Sim, obrigado, viu? Minha amiga já há muitos anos também, né? Que obrigado bom, pelo carinho, né? Amor. Deixa eu ver aqui, a Sil Aparecida, deve ser isso, né? Se eu tô enxergando bem aqui. A Sil Aparecida tá mandando bom dia também. A Sueli Mores, a Giovana Cláudia Panco também tá dizendo. Essa é a patroa. Obrigado. Essa é a patroa da clínica da Reviver, né? Sim, minha também, né? Minha esposa. É verdade. A patroa tá acompanhando em casa também, né? Sim. É aquela que manda lá. Sim, com certeza. Tá certo. Doutor, então é importante, claro, essas explicações que o senhor deu aqui. Essa entrevista vai ficar completa lá no nosso Facebook. Isso. Né? E, gente, uma pena que não dá pra gente colocar todas as dúvidas do ouvinte aqui, mas o pessoal que tem dúvida também pode entrar em contato aí com a Clínica Reviver e agendar também o atendimento, né, doutor? Sim, Paulo, eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, assim, lembrando que também vai estar no meu Instagram, tá? A gente vai colocar no Instagram. Perfeito. A cada 15 dias eu estou aqui com informações. A ideia sempre é passar informações e, de repente, soluções, né? Aquela pessoa que está tomando a medicação que não está melhorando, tem como melhorar, tem como ter a resolução. Então, aqui, vocês podem rever o vídeo, né, no Face, e aí tentar, de repente, indagar teu médico, pedir alguns exames a mais e tentar melhorar teu tratamento, para que você tenha a melhora, a melhora dos sintomas e uma vida melhor, né? Exatamente. Você pode entrar em contato com o Dr. Júlio, tem as redes sociais também na descrição, né, da nossa live, tem lá também as redes sociais, né, Instagram, YouTube, né, e o site também, né, julionarras.com.br. Isso aí. Ou então entra em contato com a Clínica Reviver, ali na rua Conselheiro Zacarias, né, ali bem pertinho ali da estação ferroviária, né, bem para ficar mais fácil. Estação, isso mesmo. Antiga estação ferroviária ali, ou então você pode entrar em contato pelo WhatsApp. Inclusive, já passei para um ouvinte aqui, né, que pediu, é o 99973 0089. 99973 0089. Então, e claro, entre em contato se você tiver mais dúvidas, né, para esclarecer e solicitar o atendimento aí do Dr. Júlio e de toda a equipe da Clínica Reviver também. Dr. Júlio, obrigado mais uma vez. Daqui a 15 dias nos encontramos. Estamos aí. Obrigado, Paulo. Obrigado. Um abraço a todos aí. Obrigado pela presença. Ótimo dia para você que esteve conosco. Na sequência, você vai ficar aqui no rádio na 92.5 com o Padre Scala e logo depois tem o Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Excelente quinta-feira para você. Amanhã a gente se encontra. Até mais. O programa Cultivar Energia da Copel é uma parceria que gera sustentabilidade.